E com a produção a cada ano menor, o feijão tem perdido espaço para outros grãos como a soja e o milho, duas das principais commodities brasileiras destinadas à exportação. Além disso, efeitos climáticos como as chuvas e altos custos de produção têm pressionado produtores que podem ver uma luz com a possível abertura do mercado para a China. E para fazer um balanço sobre 2022 e também já trazer as perspectivas para 2023 para o setor do feijão e das pulses, nós vamos conversar agora pela internet, ao vivo, direto de Curitiba, lá no Paraná, com o presidente do Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses, o IBRAF, Marcelo Luders. Marcelo, uma ótima tarde para você, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, está participando com a gente aqui dessa edição do Agricultura BR. Eu começo perguntando quais foram os principais desafios que o setor teve que enfrentar nesse ano de 2022 e você já coloca também as principais conquistas. Boa tarde, Adriano. Prazer estar aqui. Veja só, nós tivemos diversos desafios, logicamente, com o clima, mas começando, em primeiro lugar, com a área plantada. Nós temos, ano após ano, tendo uma área plantada menor, o que vem, logicamente, com mais uma questão climática, agravando a questão do abastecimento. Então, o preço médio pago pelo consumidor tem ficado mais alto, o que, de certa forma, acaba prejudicando o consumo. Para o produtor, nem sempre consegue colocar esse preço mais alto no bolso, porque se ele planta e tem um problema de produtividade, está recebendo uma quantidade menor de produto, né? Então é um desafio. O clima foi, eu acho que o grande ponto a ser levado em consideração junto com a área plantada menor. Ô Marcelo, sem dúvida nenhuma essa questão climática foi decisiva, né, na interferência dessa questão da produtividade. Aí eu te pergunto, qual é o que o produtor aprendeu durante esse ano em relação a essa questão climática? Qual foi o principal aprendizado em relação a isso que ele vai levar daqui para frente para evitar ou pelo menos para atenuar os prejuízos provocados pelo clima? Dá para se precisar isso ou não? Antes, o produtor de cada 10 lavouras, se ele arriscava, quando havia uma previsão negativa para o período, vamos dizer 3, 4 vezes, ele tinha um risco de acertar ainda. Agora, existe cada vez mais uma taxa de acerto, em termos macro, né, da tendência do clima em cada região. Então, o produtor tem visto que não dá mais para apostar que está errada a meteorologia. Tem que levar em consideração os que estão sendo colocados pelos especialistas. É claro que no meio de tudo isso existem novas cultivares, ciclo menor, uma exigência em algumas cultivares de menor irrigação. Então tudo isso acaba trazendo para o produtor um aprendizado também. E outra, que é como em qualquer outra cultura, é nadar contra a corrente. Se todo mundo está diminuindo a área, aqueles produtores que conseguem aumentar a área em uma região em que o clima tem a tendência de ser favorável, tem um ganho maior, não resta a menor dúvida. Além dessa questão climática, outro fator que pesou muito na questão produtiva esse ano foi o custo de produção. Esses fatores devem provocar aí uma redução ainda maior da área plantada a partir desse ano que vem? Os primeiros números estimados pela Conab apontam uma nova redução. Então, a nossa produção per capita, e é interessante a gente ter isso em conta, Adriano, a produção per capita está diminuindo e ela está menor do que a possível demanda per capita. Nós temos uma demanda de 214 milhões de brasileiros, que podem ultrapassar as 3 milhões de toneladas de consumo, mas estamos produzindo menos de 2 milhões e 900, cerca de 2 milhões e 800 mil toneladas. Então, é um desafio você atender essa demanda com essa tendência, uma tendência, a princípio, de uma área menor para o ano de 2023. Você como presidente e como líder do setor, você está notando também que essa entrada de um novo governo nesse ano que vem, agora essa mudança de gestão do país, também trouxe algum tipo de temor ou cautela para o setor?
Diversos produtores da primeira safra que já vinham buscando alternativas para a soja foram levados mais rapidamente a optar pela soja. Por quê? Porque se existe um risco quanto à segurança física desses produtores ou a segurança até mesmo jurídica da sua posse da terra, é bastante complicado se você tiver uma cultura como o feijão. Eles entendem que soja teria uma segurança maior em virtude de existirem contratos com multinacionais. Então, é uma percepção. Alguns produtores deixaram realmente uma área menor para plantio de feijão em função disso. Agora, existem as expectativas que começam a surgir com respeito ao que o novo governo pode fazer em termos de olhar para uma cultura que não é uma commodity, que é o feijão, que tem a ver com a segurança nacional. Existem alguns acenos, existem algumas ideias dos produtores do que pode vir a acontecer, mas vai depender muito do que for definido entre janeiro e fevereiro para aumentar ou não o plantio da segunda safra, que começa no mês de fevereiro. Marcelo, um dos acenos desse novo governo com o setor é a implantação de um programa para ampliar o acesso à irrigação. Você acredita que esse seria um estímulo que pode reverter, ou pelo menos ajudar a reverter essa questão toda? Olha só, o feijão é um item que ele depende muito do visual. Você olha o grão de feijão e dependendo de como está formado esse grão, sem manchas, um grão bonito, você tem um maior incentivo para o consumo ou até mesmo, se você tem excedentes, para exportação. Não tem como nós imaginarmos aumentar a produção nacional de feijão, atender a demanda mundial que está aumentando a cada ano, sem lançar mão da irrigação, do uso racional desse bem, né, que existe na natureza, da água. Então, o bom uso da irrigação significa feijão no prato do brasileiro. Quanto menos entraves houver para irrigação, quanto menos problemas e embates com a área ambiental nós tivermos na irrigação, mais facilmente chegará o feijão no prato do brasileiro. Aí eu aproveito e te pergunto, a possível abertura do mercado chinês para o feijão e pulsos brasileiros deve trazer um impulso também para o plantio aqui? E eu te pergunto, junto nessa pergunta, o Brasil tem feijão suficiente para suprir o mercado interno e atender essa exportação? Olha, esse ano, e essa pergunta é muito interessante a gente esclarecer bem, durante o ano de 2022 nós devemos ter reduzido talvez 50% a exportação. Por quê? Porque foi um ano em que nós tivemos um menor volume, foi um ano em que valorizou aqui dentro, os custos estavam mais altos, a área diminuiu e nós reduzimos a nossa exportação. Porém, dentro de um planejamento adequado, é possível, sim, atender não somente a China, num novo acordo que vem sendo costurado a pedido do lado chinês, né, que seria o acordo fitossanitário, mas atender também um país que nós já estamos atendendo, que é a Índia. E isso é muito bom para o produtor brasileiro e para o consumidor, e é fácil de entender. Se o produtor tem a perspectiva de que o feijão que ele vai produzir tem um mercado somente nacional, você vai convir comigo que a tendência é reduzir a produção. Eu dependo do mercado aqui interno. A partir do momento que você mostra para o produtor que há um mercado internacional, que há um mercado na China, na Índia, o produtor se sente mais seguro para arriscar nos feijões também, assim como ele arrisca na soja. Então, isso é um estímulo a mais. Nós podemos produzir e atender a demanda chinesa e a indiana, desde que nós tenhamos informações suficientes para fazer isso em tempo. E eu acredito que é o que vai acontecer. Legal, Marcelo. Eu estou vendo que você está dizendo aí que isso impulsiona os produtores. Eu te pergunto, aproveitando esse assunto, também impulsiona o setor de pesquisas? Como é que está aí a implantação de novas variedades para atender ou buscar novos mercados externos, principalmente? Tem sido bastante acelerado agora nos últimos 3, 4 anos. Nós, lá em 2010, 11, quando começamos a exportação do Brasil, ano a ano aumentando,
Nós tínhamos lá em 2010, 2011, 2012 apenas 2 cultivares de feijões que poderiam atender a demanda internacional. Hoje nós temos o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, a Embrapa, o IDR do Paraná, todos trabalhando e lançando novas variedades. Eu destaco a variedade de feijão mungo, que não é comum aqui para o nosso consumo, acredito inclusive que vai aumentar o consumo nacional, que é um feijão pequenininho, verdinho, que se faz moyashi, aquele broto, né, de salada, que é muito comum lá no Oriente e na cultura oriental que está dentro do Brasil. E esse feijão, ele tem um ciclo de 65 dias, se encaixa muito bem em alguns momentos interessantes aqui no Brasil. É uma variedade que vem sendo desenvolvida pelos pesquisadores brasileiros. E daí tem o feijão verde, o feijão rajado. Eles não param de investir em novas cultivares e variedades adaptadas ao consumo do brasileiro. Muitas vezes o foco é esse, como é o vermelho, rajado, preto, que também tem mercado internacional e que tem um mercado nacional e internacional. E os novos usos do feijão. O feijão está sendo usado muito como um ingrediente importante no plant-based, na proteína que vem das plantas. Então, o cenário, nesse sentido, é bastante positivo e os produtores podem buscar essas informações que eles vão encontrar boas notícias nesse sentido também. Marcelo, estamos a poucos dias aí do ano de 2023. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para o produtor em relação a esse ano que está chegando aí? Que se tudo indica que se tirar todas as coisas ruins, serão bom, né? Será bom. Não tenha mínima dúvida, nós já enfrentamos tantos desafios diferentes, já enfrentamos tantos monstros ao longo da caminhada do Brasil e do agro brasileiro, que nós temos como encarar 2023 sim, fazendo o que nós sabemos fazer, que é produzir alimentos. Não há país mais rico em termos de produção de alimentos do que o Brasil, e isso tem muita força internamente na hora de exigir os seus direitos e também na negociação do mercado internacional. Vamos fazer o que nós sabemos, vamos plantar, vamos comercializar bem, lembrando que o feijão é uma causa social. Além dele dar um retorno para os produtores pequenos, médios e grandes, ele ainda alimenta ricos e pobres, seja no Brasil ou fora dele. Valeu, Marcelo. Obrigado pela sua participação. Desejo para você e para todo o setor aí um feliz ano de 2023. E o canal do Boi está sempre aberto aqui para que você traga atualizações para o mercado. Bora lá com o pé direito, gente. Um abraço a todos.